dos contos Mortal Kombat. Tá brabo demais. Fala galera do Contos Mortal Kombat, eu sou o Caio, estou aqui do lado do Cristiano Prazeres, diretor de dublagem de Mortal Kombat X, mas diversos outros jogos aí, tudo bom, mano? Tudo bom, Caio? Tudo ótimo. Eu tava vendo aqui, né, tem que dar uma estudada, né, dos trabalhos que você já fez, mas eu vi que você fez, por exemplo, a direção de Batman Arkham Knight, Sim. dirigiu Battlefield 4, Uhum. enfim, teve vários jogos que eu vi na lista, mas é que muitos jogos é que você dirigiu e outros passou para outros diretores na Maximum, né? Sim. Eu acho que foi o... Tá meio misturada a lista da Maximum com a Keywords hoje, então talvez alguma coisa esteja da Keywords, mas era da Maximum. Tipo, o Infamous Second Son, apareceu God of War, e aí eu não sei se é da época do Keywords ou Maximum. Uhum. Como é que foi como é que foi a entrar nesse mundo da direção de games, né? Que é mais games, né, que você faz, né? Sim, Bom, comecei como técnico de áudio, né? Isso em 1999. Uhum. Eu já era DJ, né? E eu sempre quis trabalhar com áudio. Aí eu fui fazer faculdade de rádio e TV e logo no primeiro semestre eu já arrumei um estágio, né? Uma produtora de áudio e fiquei lá por 11 anos, né? Me formei, virei o técnico responsável e tal. E aí quando foi em 2011, que aí eu falei, não, agora eu quero, né, trabalhar com outras coisas, né, e a dublagem de game estava começando a pipocar, estava aparecendo muito projeto já dublado, só que tinha muita coisa ruim sendo feita, né. Eu falei, não, vou atrás de, né, abrir meu estúdio e tentar correr atrás desse meio. Então, em 2011, eu abri a primeira versão da Maximal, né, que era um estúdio bem pequeno, tinha 30 metros quadrados, era uma cabine só, e eu era sozinho, eu fazia tudo, né? Ia atrás de cliente, gravava, editava, montava, servia café, fazia tudo. Né? Então foi nesse período, né, em que eu era sozinho que, além né, dessa parte técnica, como eu já tinha bagagem de muitos anos já trabalhando com áudio, que eu passei a dirigir também, porque eu já dirigia no outro estúdio alguns trabalhos, né? E aí eu falei, não, algumas coisas eu consigo fazer. Então foi quando eu comecei a dirigir, né? Meu primeiro trabalho dirigindo, assim, grande game foi o Grid 2, né? E, assim, foi um divisor de águas, né? Tanto para a localização como para o meu trabalho, para o trabalho do estúdio em si, que foi quando a gente começou a ganhar um pouco de notoriedade, né? E aí, logo em seguida, já veio o Battlefield 4. Que aí esse sim deu um puta boom, não só pra gente, mas como no mercado de localização também, né? Foi um projeto bem difícil de ser feito, porque eram com técnicas de captação até então nunca tinha sido feitas, né? Microfonação, microfones diferentes, né? E fora a questão de terem chamado VIP Talents para participar, né? Que foi o André, né? Que fazia esqueci o sobrenome dele. Foi o Dan Stubach e o André Ramiro, né? O André Ramiro é tropa de elite e tal. E assim, o resultado foi incrível, né? A gente foi muito bem falado quando saiu, né? Foi um resultado incrível. Então a partir daí foi assim um boom, né? E esse momento eu dirigia mais justamente porque eu tinha uma equipe muito menor, né? Então para o estúdio começar a crescer, então eu falei, não, vou pegando a direção para até a hora que eu não conseguir mais. Então, quando foi em 2013, que aí a Maximal já começou a crescer, que a gente começou a ter mais projetos e tal, aí a gente foi para um outro lugar, né? Fui para uma casa onde já eram 2 estúdios, depois passou a ser 3 estúdios, que aí eu comecei a montar a minha equipe com outros diretores e eu comecei a me afastar dessa parte de direção, né? Aí eu passei a cuidar mais né, do cliente em si e fazer a direção de casting, que é o que eu mais gosto de fazer e faço até hoje, né? Todos os projetos que eu participei até hoje, eu que fiz a direção de casting, escolher as vozes, tudo. Mas hoje em dia eu já não dirijo mais, né? Até porque não tenho nem tempo para isso. E também acho que não é muito meu perfil, assim, né?
não tenho tanta paciência de ficar ali o dia inteiro no estúdio dirigindo e tal. E agora te fazer até uma pergunta. Você disse que foi técnico de captação, né? Começou em 99. Você já foi técnico do Wendel? Não, com Ender eu nunca trabalhei. Como eu falei, eu trabalhei nessa única produtora, que era Núcleo de Criação. Eu fiquei lá, tipo, para sempre, assim. De lá eu já abri a Maximal, então. Eu faço essa pergunta porque eu já entrevistei o Wendel aqui no canal, mas isso que ele falou foi fora do canal já, né? De conversas passadas já, né? Uhum. Ele fez a Unida justamente por isso também, por essa mesma razão que você falou. Que ele não concordava com certas medidas de dublagem e tudo mais, ele acabou criando e ele acabou dirigindo muita coisa lá. Sim. E eu me processo agora, porque agora ele não é mais CEO, mas quando ele virou CEO, ele não estava mais conseguindo para dirigir. Exatamente. Você começa a ter muito mais trabalho burocrático, de captação, de atendimento ao cliente, que aí a parte artística, né, de gravação, você não consegue tanto cuidar. Mas assim, eu sou muito chato com as minhas coisas, né? Tanto que agora aqui na Rockets, né, eu continuo fazendo direção de cast, eu que escolho as vozes, mas eu tô sempre ali participando, junto com os diretores, né, durante a gravação eu ouço o que eles estão fazendo, se eu vejo que tem alguma coisa que não tá legal, eu dou um toque, né, pra gente sempre tentar entregar o melhor produto, né, e desde que quando eu comecei até hoje já são, esse ano eu tô chegando em 300 jogos localizados já, pra você ter uma ideia. E agora, falando, você falou da Rocket, né? Você fundou a Maximum, Uhum. aí foi para Keywords, certo? Isso. E depois você criou a Rocket. Como é que foi todo esse processo todo aí? Então, em 2013, 14, eu comecei a trabalhar com um dos estúdios que a Keywords comprou também, né, depois de um tempo, que era a Binary, e eu trabalhava muito com eles, a gente fazia muito projeto junto. E aí, quando foi em 2014, esse estúdio foi comprado pela Keywords, né, e aí eles passaram a ser Keywords também lá na Itália, e eles tinham comprado também um outro estúdio na Espanha. E aí eu continuei trabalhando para eles, tal, eles sempre gostaram muito do meu trabalho, né, do trabalho da Maximal. E aí quando foi em 2017, não, 2016, meu atual sócio, né, que é o Carlos Casemiro, a gente já trabalhava junto também, né, aliás, ele que foi o que me colocou na localização, né, a gente sempre trabalhou junto. E aí em 2016 ele foi chamado para montar a operação de áudio da Keywords no Brasil, né? E aí, como o pessoal já também conhecia meu trabalho e tal, aí o Carlos falou: não, vamos comprar a Maximal e formar a Keywords Brasil, né? E aí foi quando começou todo o processo e tal. E aí, em 2018, a Maximal foi comprada, né? E aí, em 2019, que a gente montou os estúdios atuais da Keywords, né? Eu e o Carlos, a gente que criou tudo lá, montou tudo do que é hoje. E aí virou Keywords de vez, né? Aí quando eu saí no final de 21 para 22, que foi quando eu saí, aí virou só Keywords, né? O nome Maximal foi extinto, né? E aí depois você foi para Rocket, como é que foi? Como você Isso, aí o Carlos já tinha saído da Keywords em 2020 e ele já estava, né, com essa ideia de montar uma outra produtora e tal. E aí, quando eu saí da Keywords, aí ele me convidou também, né? Aí a gente botou o projeto em prática e montou a Rockets, né? Hoje a Keywords era muito grande, né? Ela faz muita coisa, muito projeto, passou a fazer dublagem, e não era muito o que a gente queria, né? Eu sempre prezei muito pela qualidade, né? Pelo produto artesanal ali, cuidar mais com paixão. E já estava virando uma coisa muito industrializada, sabe? Muito produção em massa. Aí foi quando eu falei, não quero mais, não é isso que eu quero. Aí a gente teve a ideia da Rockets, que hoje é o que a gente gosta de fazer, né? De tratar o produto com mais qualidade e tal, né? Ter mais tempo de fazer tudo, né? Uma coisa que a gente preza mais, assim. tem um certo cuidado, porque game, primeiro de tudo, né? Game não é dublagem, né? Não tem nada a ver. Você não sabe o que está acontecendo, com quem a pessoa está contracenando. Você até sabe com quem está contracenando, mas você não sabe como é que está a ação, né, da pessoa ali. Exatamente.
O Charles mesmo deu um exemplo que às vezes na tradução mesmo, fala assim, aquela cadeira, que não sei o quê, mas não é uma cadeira na imagem, é um banco e tipo, Exatamente. dá para saber. Exatamente. A gente enfrenta muito isso na localização, né? Infelizmente, nem todo jogo a gente tem apoio de imagem, de saber o que está acontecendo. Até porque tem muito, sei lá, 70% do áudio de um jogo, dependendo do jogo, se ele tem muito cinemático, 70% são áudios incidentais, onde você não tem imagem mesmo, né? Você vê ao seu redor, mas o áudio não faz parte de um contexto de uma imagem. Ele está solto, né? Então, assim, você tem variáveis ali. Então, você traduzir, às vezes, realmente fica um pouco mais complicado, porque nem sempre o que está traduzido é o que está batendo com a cena, né? Então isso é muito difícil, né, desses áudios incidentais que a gente chama, né. Agora, quando você tem o apoio da cinemática ali, não, você tá vendo o que tem na cena, a não ser que a gente vá dublar em cima dos mocaps, né, que são os atores fazendo, né, que eles estão cheios de pontinho e tal, com a câmera no rosto, aí ali também você não tem apoio da cena do que tá no jogo. Então, assim, são muitas coisas que podem passar e, infelizmente, a gente não tem controle, né. Agora, eu pensei num tema aqui, na verdade. Ano passado, o Pedrinho estava dirigindo um game lá no Unidub, e aí entra a questão de também, às vezes, ter que, por exemplo, eu vi que vocês dirigiram o PES, mas eu acho que deve ter alguma coisa desse jeito. Que é tipo falar a mesma frase, só que em mais de um gênero, né? Uhum. Só que nesse game específico que ele dirigiu, tava o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Uhum. E aí, como é que... Só explica pra galera como é que funciona essa questão. Porque, tipo, às vezes, como é que vem a tradução, mas a tradução não bate, talvez, principalmente com esse gênero neutro, que a gente é meio perdido já com essa linguagem, e, a gente, Sim. e às vezes a nossa tem uma outra aí que bagunça tudo. Como é que funciona isso? Normalmente vem do cliente, né? E quando eles pedem para criar esse terceiro variável, né, da tradução, que é o gênero neutro, os tradutores eles precisam estar muito alinhados com o conteúdo que vai ser traduzido e a forma como vai se aplicar essa tradução neutra, né? Porque hoje em dia já tem alguns tipos de tradução neutra que não só usa, né, a questão do binário, não binário, mas de uma outra forma que não fique sendo só homem ou mulher, né, masculino ou feminino. Então, isso depende, é o trabalho mais da equipe de tradução, né, do que da gente em si. E também da forma como o cliente quer que isso seja aplicado, né, porque tem algumas coisas que acabam não ficando tão boas, e às vezes, né, pode o público não gostar, enfim, é um campo meio difícil de se trabalhar. Então, né, essa questão aí acaba sendo mais voltada para os tradutores. E agora falando um pouquinho do Mortal, antes da gente entrar na parte técnica e tudo mais, quando você recebeu lá do cliente, temos o projeto aqui do Mortal Kombat X que a gente gostaria de dublar com vocês. Como é que foi isso daí? Foi incrível, né, cara? Assim como né, eu fiz outros projetos também que foram, assim, sonhos, né, de a gente poder ter trabalhado, o Mortal foi um deles, né? E quando a gente recebeu foi, sei lá, foi inexplicável, assim, né? Foi muito legal ter trabalhado e poder ter já selecionado os atores que seguem até hoje, né, no último Mortal, né, que teve no Mortal Kombat 1. E foi incrível, assim como, né, como eu falei, outros projetos que a gente fez foram muito legais e marcantes, né. Eu estava conversando, né, na primeira entrevista que eu tive com o Fábio Campos, que faz o Takeda. Ele falou que ele foi o último a dublar, né? E ele falou uma coisa que eu não sabia da dublagem do Mortal X, que teve momentos que aparecia a imagem do personagem dele. Sim, não, toda a parte do modo história foi com os cinematics, né? A gente fez tudo em cima das animações.
né? Esse foi um dos diferenciais, assim, do Mortal Kombat, porque quando teve... Porque foi o primeiro modo história também, né? Até então nunca tinha tido um modo história, era só luta. E a gente recebeu tudo, assim, né? Todo modo história veio como se fosse um filme, né? A gente pôde fazer tudo sincado em cima das cenas, tal, foi bem legal. Só a parte das lutas que não, né? Os áudios de luta são gravados à parte, só em cima do áudio original. Isso daí podia continuar nos outros jogos, porque não continua assim. Então, depende muito do desenvolvedor, né? Porque às vezes ele manda para fazer, faz só sound sync e tá tudo certo. Aí quando lança fica aquela porcaria, né? Fora de sincronia e... Mas enfim, são coisas que, né, infelizmente fogem do nosso alcance de escolha, né? Agora, falando da parte técnica e tal, você escalou muita gente, né, nesse jogo, o Sim. Chá, o Marco, a Raquel, a Thaís, o Fábio, e, enfim, muita gente. Como é que foi para fazer essa escalação da galera? Como é que você pensou, você ouviu a voz do personagem, depois você, não sei, como é que foi isso daí? Sim, eu até hoje, quando eu faço seleção de elenco, eu vou muito pelo timbre de voz e pelo que eu conheço do ator, da atriz e sei que vai entregar, sabe? Então eu vou muito, não é só nem tanto pela voz, mas pelo trabalho da pessoa, né? Do que ela já fez e que, tipo, eu sei que ela vai entregar aquilo que eu quero ver nos personagens, né? Até hoje eu escalo dessa forma e algumas vezes eu erro, né? Mas infelizmente faz parte, né, do processo. Mas muitas vezes eu acabo acertando e acho legal. Hoje em dia também eu peço a opinião dos diretores, né? Quando eu tô na dúvida, eu falo, o que você acha desse aqui? Você acha que vai funcionar melhor que esse e tal? Então a gente tem um trabalho mais em conjunto, assim. Então eu vou muito por isso, né? Não só pela questão do timbre, mas pelo que a pessoa vai entregar e do que a gente espera que ela entregue, né? E agora a gente vai entrar em um tema aí que a gente conversou antes da entrevista, Uhum. a recepção da Peach, né? Que gerou muita polêmica e tudo Sim, mais. Isso, gente que gostou até preferiu a voz dela nesse jogo, mas a gente sabe que não é todo mundo. Agora, depois que eu conversei com você, deu para entender melhor a história, e aí, assim, não vemos culpa de nenhum dos lados, claro. Você fez o que deu para fazer no tempo que teve. exatamente. E a Peach é a mesma coisa. Antes de você mesmo falar um pouco disso, eu conversei com a Priscila Franco, a gente fez a entrevista com a Priscila Franco, que é a atual voz da Cascade, Uhum. e ela chegou a ver também a versão da Peach e tudo mais, e ela falou aqui na entrevista, falando que, a, a Peach fez o que ela pôde. Eu não chegaria no palco e faria o que ela fazia. Exatamente, né? Foi basicamente isso, cara. É. Então, como é que foi esse trabalho todo aí? Então, quando o projeto veio pra gente, né, pra gente fazer a localização dele, ele já veio com ela escalada pra fazer a personagem, né? É só, Já vocês vão, era solto. o pessoal falou, vocês vão gravar o Mortal Kombat e vai ter participação da Peach. Eu falei, nossa, né? Legal. Aí, quando veio pra gente que ela faria, tal, eu falei, legal, vamos, né, marcar. Isso, assim, a gente já estava praticamente terminando de gravar tudo. E aí veio a empresária dela e falou, vai ser tal dia, aí a gente vai aí, só que tem que fazer tudo, tem que fazer a entrevista que vai pro site, tem que fazer que ela estava fazendo um diário, tinha um programa na MTV que chamava Diário do Artista, né? Aí, acho que era o Diário da Pitty. Aí foi o pessoal da MTV para gravar, então assim, foi bem caótico. E a gente tinha ali, eu não lembro se eram 3 ou 5 horas para fazer tudo, né? E, cara, você tem 5 horas para fazer uma coisa que você nunca fez na sua vida, né? Num volume normal que um dublador faria, sei lá, em 2 horas, 2 horas e meia, foi meio, né,
caótico, assim. Então foi bem isso, a gente tentou tirar o máximo dela que ela pôde, foi muito simpática, ela tentou da melhor forma entregar o melhor que ela podia, tanto que a gente gostou do resultado, a gente gostou muito do resultado, achou que seria ok, né? Só que como as pessoas, né, tem os haters que na época, tipo, antes mesmo do jogo sair já atacaram, começaram a atacar antes mesmo de ver tudo, já. Então começou por aí, né? Foi um hate muito acima do que era para ter sido, né? Então acho que esse foi o pior, né, nessa questão de terem, não gostei, não gostei. Só que é o que eu falei também. Hoje você assistindo, você pega lá o modo história e assiste, você fala, pô, cara, não tá tão ruim assim, né? Hoje em dia eu vejo muito dublador que eu vejo trabalhando sempre que entrega coisa pior, né? Aí você fala, pô, né? Porque ela fez ficou ótimo, né? Mas enfim, foi águas passadas e, né, muita gente criticou, botaram até o nome da Maximal no Reclame Aqui na época. Só que assim, o cliente pediu e infelizmente, né, a gente tem que acatar e entregar o melhor, né? A gente já passou por outras situações também que conseguimos bons resultados, né? Então foi um teste, né, que eles falaram, não, vamos colocar porque o anterior deu certo, vamos fazer esse também. Então foi isso, né? Mas assim, eu acho que o hate foi muito maior do que realmente o resultado em si, né? Eu acho que se tivesse talvez mais tempo, faz um dia, né, inteiro, que seja, ia ter um resultado melhor, porque ela poderia ter Exatamente. mais tempo para gesticular, falar e tudo mais. Porque, querendo ou não, sei lá, eu acho a Peach que pode ter a cara assim do Mortal Kombat. Uhum. Combina ainda mais com a Cassie Cage, com uma personagem mais durona no Mortal X e tal. Depois E ela se outra coisa que eu acho que também que implicaram muito foi a questão do sotaque dela, né? sim. Isso também eu acho que é uma coisa que os haters, né, odiaram, né, na questão do sotaque. Mas é ela, né? Ela foi chamada para ser ela ali no jogo, então ela entregou ela. Era pra eu ter trazido aqui, eu tenho uma HQ do Mortal Kombat X, no volume 1, e ele traz um panfleto, né, da capa do jogo com a foto da Peach. Uhum. Exatamente. E esse panfleto, por sinal, ele tá dizendo que ia ser lançado para PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 e PlayStation 3, só que nunca foi lançado para P3 e Xbox 360. Nossa, aí, ó, tá vendo? Tipo, eles tinham esse planejamento, mas nunca aconteceu. Uhum. E aí, depois da Peach, né, veio o novo patch, né, de atualização, que foi o XL, aí você colocou a Cássia Bisseg, né, no lugar. Não, foi a Paola Molinari que fez. Paola Molinari. Não sei porquê. E aí, como é que foi essa decisão da Paola? Você acha que foi por causa da voz? Como é que foi isso? Então, como tinha, né, já dado todo o problema e tudo mais, a empresária da Pitch falou, não, a gente não quer continuar, né, a gente acha que não tem nada mais a ver e aí eles quiseram trocar a voz e tudo bem, né. A gente até falou, vocês não preferem regravar tudo de novo, né, aí eles falaram, não, vamos manter a Pitch no modo história principal e aí só essa expansãozinha aí a gente faz com a voz nova, né? Chegou a Paola, fez lá, porque assim, ela tem poucas falas, né, a Paola, porque ela entrou na DLC e é só com os personagens que entraram, né? Uhum. Foi tipo, acho que ela conversa com o Trevor, a Tânia, eu acho, a Triborg, o Triborg, não, acho que foi o Triborg, o Alien, talvez o Leatherface, não lembro. O ruim só é que acaba misturando as vozes, né, na hora da luta ali. Vou falar que foi imperceptível até. Porque Uhum. lembra que quando saiu o anúncio e tudo mais e tal, que tinham substituído a voz da Peach, esse é um anúncio para os que fizeram, né? Aí eu vi que não mudou em nada. Aí eu falei, deve ser só o pessoal do PC, né? Eu continuei jogando e. Então, aí, e a gente, como ia trocar, aí eu tentei chamar alguém que tivesse um timbre próximo justamente por conta disso, né?
como não ia regravar tudo, falou, não, vamos botar uma dubladora que tem um timbre próximo para não ficar tão gritante também, né, essa troca. E aí acabou que... E aí quando chegou no Mortal 11, aí botaram a Pri pra fazer, né, e trocaram. E como é que foi, assim, tirando a Peach, como é que foi a recepção do público no geral, com Mortal Kombat, com a dublagem? Então, de início, né, como teve todo esse, né, esse hate por causa da Peach, o pessoal acabou deixando de lado todo o resto, né? Ninguém comentava nada, não falava nada. Mas aí, depois de passar do tempo, né, baixado a bola, muita gente elogia, né? Fala que não, ficou muito bom, né, os outros personagens, tanto que quando saiu os outros, né, o 11 e o 1, ganhou melhor dublagem do ano, né, o Mortal 11. Então, assim, eu acho que a escolha do elenco foi muito certeira, né, para os personagens, para os outros personagens, e acabou seguindo aí, né. Então, eu acho que isso é o importante, né, que tenha dado um resultado e que o público gostou das vozes, né, dos outros personagens, né. O Salsicha no Johnny Cage, a Angélica Santos na Sônia, enfim. Well, Exatamente. Eu acho que foi bem acertado, assim. eu acho que o cliente estava testando a questão dos estúdios de dublagem, né? Porque esse foi o primeiro Mortal Kombat dublado, e antes desse Mortal teve Injustice também, que foi dublado lá no Rio. E aí depois veio para a Unidub o Injustice 2, só que ainda assim não dava certo, né? Que ia ser o Unidub que ia continuar. Uhum. Então, é porque o que acontece é que a Warner Games, eles não são muito fiéis a estúdio, entendeu? Normalmente eles gostam de fazer os trabalhos em casas diferentes e tal. Então não é nem questão, às vezes, do estúdio, é mais por, né, vamos rodar aqui. Não conheço nenhum estúdio que faça todos os projetos da Warner, por exemplo. Tanto que o último que teve, Esquadrão Suicida, foi feito na Lionbridge, né? Então, cada hora eles estão num lugar, né? Isso aí não tem a ver muito com o estúdio em si. Não sei, talvez eles estivessem vendo, né? Porque nesse caso do Mortal, do Injustice, é o mesmo produtor, né? É o NetherRealm. E aí permaneceu agora, né? Mas eu acho que quem escolhe, quem vai localizar é a publisher, né? Não é nem o desenvolvedor. Porque outros projetos já não vão para lá, é basicamente esse. Então. Gato pingado que vale, mas Sim. mais esse. Então é isso. Vou deixar aqui as redes sociais do Chris aí para quem quiser seguir, curtir, lembrar de outros jogos. Aliás, de falar em jogos, eu tô jogando um jogo aí que tava mostrando que é máximo, mas não tem a direção desse jogo. Everybody's Gone to the Rapture? Isso, foi você? Foi eu que dirigi, O jogo que eu tô jogando agora. Ele é um jogo contemplativo, né? Você só fica andando e vendo as Tentando descobrir o que aconteceu. história. Nossa, esse jogo é muito legal, cara. E a dublagem ficou excelente. Ficou muito boa. Ainda vou terminar ainda. Não terminei, mas eu tô... Ele é curtinho. Eu acho que ele tem umas 4 horas só. Não é muito grande. 4 horas só andando, né? Porque pra descobrir cada coisa é muita coisa. Tipo, e os troféus eu não tava lembrando nenhum. Eu fui ver o que eram os troféus. Pô, é cada coisa absurda. Tem que andar 100 metros de costa. Então é isso, galera. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Cris para quem quiser seguir, curtir, mencionar outros jogos aí que ele pode ter dirigido aí. Não se esqueça de se inscrever, curtir, ativar o sininho. Quer deixar um recado pra galera aí? Obrigado aí pelo convite, né? De poder falar um pouco mais dessa história do Mortal, que foi bem curiosa na época. E agradecer ao público, né, que sempre gosta dos nossos trabalhos, né. Eu amo trabalhar com game, nunca vou deixar de fazer isso, é o que eu mais faço. E tem muita coisa nova vindo por aí, né, da Rockets, e tenho certeza que vão gostar, coisas bem grandes. Aí, tô esperando aí, que agora é época de ver coisa grande mesmo. Com certeza.
Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.